21 de dezembro, ações de Deus que são considerados como sorte. Esther capítulo 9. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que procuravam o mal deles. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiraram caíram sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem lhe quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens. Verso 10. E também os 10 filhos de Amã, o inimigo dos judeus, porém no despojo deles não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei a Esther: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição, Esther? E se te dará. Ou qual é o teu desejo? O que anseias ainda? Esse cumprirá. Impressionante como Deus mudou a situação. Às vezes nós consideramos as coisas boas que acontecem como naturais, como coisas, foi uma coincidência acontecer isso, foi sorte acontecer, eu estou com sorte hoje, eu tenho sorte. Sorte não existe. Existem as bênçãos de Deus. O milagre do Purim. O que foi o Purim? A libertação e a vitória dos judeus sobre seus inimigos. O nome de Deus não aparece no livro de Esther. Esse é o único livro da Bíblia em que isso ocorre. No entanto, os judeus foram capazes de reconhecer as ações divinas na grande libertação deles. Então, esse livro foi selecionado para pertencer ao cânon bíblico. Somos capazes de descobrir a presença de Deus sob a superfície de nosso dia a dia? As ações divinas podem assumir a aparência de eventos normais, naturais. E se não prestarmos muita atenção a eles, não notaremos a presença de Deus. Então, o milagre do Purim assume uma forma incomum.
O milagre está escondido, disfarçados em eventos aparentemente naturais. Por exemplo, por que Mordecai descobriu aquele atentado contra o rei? Por que Esther foi feita rainha? Por que Mordecai deixou o plano aparecer e os judeus ficaram sabendo que ele iria matá-los? Por que Deus converteu o coração do rei em aceitar Esther quando ela poderia ter sido morta ao entrar na presença dele? Por que aconteceu que o rei achou graça e bondade, Esther achou graça e bondade diante do rei, em que ele ofereceu todos os favores e elevou Mordecai a uma posição importantíssima? A lei para destruir os judeus não foi revertida, não podia ser revertida, mas o resultado foi revertido, porque uma nova lei foi escrita, permitindo que os judeus se defendessem, o que provavelmente as autoridades de cada cidade concederam armas e ajuda para que eles se defendessem. Tudo por trás de tudo isso não foi coincidência, não foi sorte, foi a providência de Deus que estava abençoando o seu povo. E eles notaram isso, mas às vezes a gente não nota, a gente atribui a outras coisas. É porque eu sou inteligente, é porque eu tenho esse sexto sentido, não sei. Mas seria bom você lembrar que Deus está por trás de toda a história, seja ela boa ou ruim. Deus, em última análise, dá a permissão e só permite se o resultado for bom para nós. Os persas notaram as ações divinas em favor dos judeus. Os próprios persas, que não conheciam a Deus. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo, honra, banquetes, festas em todas as cidades. E muitos que eram dos povos da terra, veja, se tornaram judeus, ou seja, aceitaram o Deus dos judeus por causa disso. Esse é um grande exemplo de como o Senhor trabalhou para levar pessoas perdidas a conhecê-lo de forma mais extraordinária, estranha, difícil de entender. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Os líderes do povo judeu reconheceram a obra de Deus. Quando os judeus foram vitoriosos em se defender, declararam um período anual. E aquele período é chamado de Purim, até hoje, em memória e celebração de sua vitória. Os judeus ainda hoje passam esses dias em ações de graças, em memória de sua libertação. Então, quando você ouvir na televisão falando que é o período do Purim, é a alegria dos judeus porque Deus os abençoou ali no tempo de Esther.
Ore para que nessa semana Deus lhe dê coragem de compartilhar com uma das pessoas de sua lista de oração algo que Ele tenha feito por você. Conte para as pessoas o que Deus fez por você. Comece um diário, uma agenda de pequenas coisas especiais ou grandes coisas que Deus faz por você. E sempre que possível, revise o conteúdo para você se lembrar. Ore para que Deus traga essas coisas à sua mente no momento certo para compartilhar com outras pessoas. E certamente elas vão ficar felizes de ver que Deus é bom e misericordioso e que há esperança para ela também.